Fé com a Liz, Papo de Empreendedora. Apresentação, Liz Bravin. Bom dia, gente! Bom dia aí todos os ouvintes da Rádio GDS Web Rádio Brasil. O pessoal do Instagram também estamos chegando, bom dia! Como vocês sabem, toda segunda-feira a gente começa assim, né? Nesse alto astral aqui, sempre um papo para motivar, inspirar a nossa semana. Na verdade, quando a gente ouve histórias, né, a gente consegue se automotivar. E hoje, gente, a conversa aqui vai mexer com as nossas estruturas, que eu estou recebendo ela, que é empreendedora, psicóloga e também vencedora do prêmio Mulheres Empreendedoras de Sucesso da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, doutora Tatiele Bonan. Bom dia. Ai, bom dia, Liz. Obrigada pelo convite. Uma honra para mim ter a doutora, que já foi psicóloga da Evelyn, já me ajudou muito no momento aí da minha vida, e eu sei a importância da psicologia aí na vida de todas as mulheres. Na verdade, eu acho que todo mundo, seja empreendedor ou não, deveria ir a um psicólogo, não é isso, doutora? Eu acredito que deveria ser um direito garantido, né? É um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? O que a gente consegue conquistar através do autoconhecimento e de rever nossas crenças, nosso posicionamento na vida, pode nos levar para caminhos que a gente sonha, mas às vezes sem uma assistência psicológica a gente não consegue chegar. Verdade. Verdade. Achei interessante falar um direito garantido. Quem sabe que a gente pode chegar aí junto com as autoridades e garantir, porque a gente percebe as pessoas. Acho que depois da pandemia, acho que você deve ter feito uma avaliação melhor pelo número de pessoas que deve ter aumentado. As pessoas ficaram mais doentes, assim, mentalmente falando, né? E a saúde mental, a gente sempre fala muito da saúde física, mas a saúde mental é o que rege tudo, né? A nossa vida, para mim, eu acredito que seja definida pela qualidade que tem nossos pensamentos, nossas emoções, para a gente poder gerir até quando está doente, né? Se autogerir até quando a nossa saúde física venha a faltar. Verdade. Agora, você fez psicologia. Quando você fez psicologia, você imaginou que isso seria um negócio na sua vida? Ou você, não, eu vou fazer psicologia, vou trabalhar talvez em parceria com alguém, ou vou trabalhar em algum... Porque a gente sabe que hoje tem vários psicólogos, vocês podem trabalhar em várias áreas, né? Vocês podem estar dentro de uma empresa, vocês podem estar dentro de um hospital, vocês podem ser tanto um CLT, recebendo ali um salário, ser concursado, ou ter isso como negócio. Lá atrás, quando você fez psicologia, você imaginava que isso seria um negócio na sua vida? Talvez eu não dimensionasse o tamanho que poderia se tornar. Mas eu entrei na faculdade querendo psicologia clínica. Porém, eu fiz estágio em todas as áreas que você imaginar. Eu acho que não teve ninguém da minha época que estagiou mais do que eu. Em tudo quanto é coisa que tinha, eu estava lá. E servia muito para definir, é legal, mas realmente não ganha da clínica em termos do que aquecia lá no meu coração. E a clínica, então, sempre foi um lugar que eu pensei. Mas talvez não imaginasse que poderia ser um negócio da proporção que hoje tem. Que hoje a clínica ela é sua, é o seu espaço, é a sua cara, é a sua marca, é o seu DNA ali dentro. Verdade. E é legal você falar isso porque as pessoas chegam e falam assim, nossa, tem sua cara. Né? As pessoas sentem essa identidade que você coloca no seu local de trabalho. E aí, como que é para você? Porque o psicólogo, a gente sabe que você não é só ali atender a pessoa, porque cada paciente traz uma história e muitas vezes você tem que estudar aquele caso, então você tem que ter o seu tempo para atender, o seu tempo para estudar e o seu tempo para gerenciar esse negócio. Como é que hoje você consegue aí, até para as mulheres que estão, de repente, são psicólogas, são terapeutas e não conseguem dar conta de tudo, como que é a sua receita aí para poder conseguir trabalhar tudo isso? No momento, eu preciso de uma receita melhor do que a que eu executo. Porque por muitos anos tem um momento que fica inviável. Mas, por exemplo, o meu primeiro horário de atendimento é às 9 da manhã e o último é às 18h15. E muitas pessoas perguntam, nossa, você não atende às 7, às 8? Ou, me atende às 19. Porque as pessoas acham que a gente entra às 9 e sai às 19. E não é assim. Eu entro no consultório mais cedo e eu nunca saio antes de 9 da noite. Então, quando terminam os atendimentos, você tem que evoluir prontuário, você tem que fazer o registro de tudo que aconteceu, seja financeiramente, né, quando você fala do negócio, tem que fazer o registro financeiro, tem que tirar as notas de serviço,
E é muita coisa que tem. E eu acho que um diferencial que tem no consultório, e eu não estou fazendo uma crítica a outros lugares, mas tudo passa por mim mesma. Em muitos lugares, às vezes é um estagiário que corrige um teste ou que faz um laudo. E aí não é o que acontece na minha prática de serviço. Sou eu que corrijo cada teste, sou eu que laudo cada documento que precisa ser feito. E isso requer tempo. Então, às vezes, as pessoas dizem, você entra às 9 no serviço como se tivesse com uma boa vida, né? Mas eu trabalho umas 12 horas por dia. Eu sei que é muito, mas por isso que eu falei, preciso de uma receita melhor, mas é o tempo que eu acabo ficando ali naquele espaço. Tá. E aí, uma pergunta que eu imagino que todo mundo queira fazer. Gente, quem quiser mandando perguntas no Instagram, assim que terminar, eu vou olhar e a gente vai respondendo as perguntinhas, tá bom? Quiser seguir também a doutora Tatiele no Instagram, eu postei lá, marquei ela, tá bacana? Aí daqui a pouco eu tô vendo que o pessoal tem algumas coisas aí escritas, não dá para ler daqui, entendeu? Mas depois a gente vai olhar tudo isso aí para vocês. Pessoal da GDS também quiser colocar comentário também, depois alguma pergunta, a gente encaminha e a doutora Tatiele vai estar respondendo aí todas as perguntas, eu vou estar colocando para vocês. Hoje, a Tatiele cuida de todo mundo. E quem cuida da Tatiele? É muito engraçado isso, porque eu falo para todos os meus pacientes que eu vou ao psicólogo. Né? As pessoas falam, nossa, mas a senhora vai? Nossa, doutora, a senhora também. Eu não consigo imaginar a minha vida sem um profissional me acompanhando. Né? Tanto um profissional da área da psiquiatria, quanto um profissional da área da psicologia, e muitas pessoas se surpreendem. E eu volto a dizer, às vezes as pessoas têm um preconceito em algumas coisas relacionadas à saúde mental, como ir a um psiquiatra ou ir a um psicólogo. Mas não cabe mais, no dia de hoje, a gente ter um preconceito quanto a isso, porque isso é um autocuidado. As pessoas, às vezes, por exemplo, quando pensam em ir ao psiquiatra, às vezes eu preciso dar uma indicação para um paciente que eu sei que a terapia não será o suficiente. Não será o suficiente porque não é uma questão só da mente dele, mas é do cérebro. São duas estruturas diferentes. Né? É uma mesma estrutura física, mas assim, são duas instâncias diferentes do nosso cérebro. Uma coisa é o órgão cérebro, outra coisa é o nosso pensamento, a nossa mente. Então, às vezes, o cérebro não está produzindo os hormônios que precisa, as substâncias que precisa. Então, o cérebro adoeceu, como qualquer outro órgão do nosso corpo adoeceu. E eu consigo dar essa clareza para o paciente para incentivá-lo, assim, procurar tratar desse cérebro enquanto a gente trata dessa mente. São duas coisas diferentes. Então, o meu próprio testemunho de sim, eu vou ao psiquiatra, sim, eu vou ao psicólogo, desmitifica para o meu paciente, entende assim, sim, qualquer pessoa, o cérebro de qualquer pessoa pode adoecer e todo mundo precisa cuidar da própria mente. Né? Então, eu acho que o meu próprio testemunho incentiva ali e ajuda. Então, sim, eu procuro cuidados também. Eu acho que fica até mais humano, né? Porque eu não sei se você sente isso, mas às vezes a pessoa que vai a primeira vez a um psicólogo é como se ela fosse ela estivesse entrando numa sala de julgamento. Isso. Assim, eu sou errado e eu estou indo lá numa pessoa que vai apontar o dedo para mim. E, na verdade, a gente sabe que não funciona assim uma sessão, né? Pelo contrário, uma sessão de psicologia ela é muito mais acolhimento do que julgamento, né? É verdade. As pessoas quando vão pela primeira vez, mas cada vez mais eu pego menos pessoas que foram pela primeira vez. As pessoas já têm um pouco mais de contato, já não é algo tão excepcional, né? Mas de vez em quando a gente pega alguém que foi pela primeira vez e elas sempre dizem, não é nada do que eu imaginei. Porque, na verdade, é uma boa conversa. Uma conversa que vai ajudando a pessoa a perceber o que ela ainda não está olhando. Né? Esqueci a palavra que me fugiu. Depois do Covid, a gente esquece umas palavras, tá, gente? Eu tô assim. Então, assim, às vezes tem algum aspecto do problema que ela não está conseguindo enxergar. Sim. Mas que é o ponto-chave para ela conseguir resolver. Sim. E que vai fazer a diferença. Então, é uma escuta, como você disse, acolhedora. E quando a gente fala de escuta acolhedora, quer dizer exatamente isso. É uma escuta sem julgamento. É ouvir a história que a pessoa traz através da forma como ela foi criada, da forma como ela entende a vida. Né? Não se trata de corrigir a pessoa. Não tem ninguém errado para a gente corrigir. Mas se a pessoa procura, ela porque está com algum sofrimento. Então, alguma melhora, alguma qualidade de vida ela quer buscar. Então, a gente ajuda a enxergar, talvez, de outras formas que facilitem, né,
o que ela vai escolher ali, qual vai ser o resultado que ela vai ter. Eu ouço algumas pessoas, porque eu sou fã, né, de terapia, dessa área do autoconhecimento, eu sou apaixonada. Eu acho que todo mundo, eu até fiz um vídeo falando que o maior superpoder da mulher empreendedora é o autoconhecimento, né? Porque eu acho que quando você começa a trabalhar isso e começa a usar a inteligência emocional ao seu favor, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais leve. Porque você começa a aprender, né? Você aprende com a dor, você aprende com as adversidades, e aí você vai nesse processo de evolução. E aí, quando eu falo isso com as pessoas, né? Elas falam assim, mas eu converso com a minha amiga, mas eu converso com... igual teve uma vez, né? Uma pessoa que eu falava com ele assim, você tem que fazer terapia. Não, minha terapia é o bar. Aí eu, meu Deus do céu, como assim? Você só tá afundando a sua dor. Porque o que acontece? Às vezes você vai falar com um amigo, ele vai te dar um feedback, um aconselhamento de acordo com a crença dele. Então, ele vai falar de acordo com a experiência dele. De repente, não é nada a ver com você, sabe? Aí, às vezes, depois que a gente começa a ter um pouquinho de entendimento nessa área, quando eu percebo alguém dando um feedback dentro daquilo, tipo assim, não faz isso, porque eu fiz e deu errado, tal, eu falo... Calma, deixa ela viver. E eu falo, gente, vocês estão... Isso que é você procurar um psicólogo, você procurar uma pessoa dessa área para te ajudar, porque ele vai olhar para você e não para o cenário. Isso faz toda a diferença. E às vezes aquilo que você está criando um bicho-papão, porque sua mãe criou, sua avó criou, toda a sua geração criou, você vai no psicólogo e ele fala assim, não, mas você pode fazer diferente. Você veio para fazer diferente. E você vai, é aquilo que eu precisava. Agora eu tô começando a poder, vou embora. E agora acabou o medo. E deixa o medo de lado. E eu acho isso fantástico. É sim. Eu gosto quando você fala isso. A pessoa ela dá um feedback, um retorno através da sua própria história também. E o profissional da psicologia ele está apto para separar isso. E a diferença é o próprio psicólogo fazer terapia. Então, não se trata só do psicólogo rever suas questões, mas é ele conseguir entender perfeitamente o que é dele e o que é do outro, ali no cenário terapêutico. E isso só se alcança através da terapia pessoal. Excelente você falar isso. Então, eu me lembro de estar na faculdade, eu comecei a fazer terapia na faculdade. Eu tenho quase 20 anos de terapia semanal. Eu tenho quase 20 anos de terapia pessoal semanal. E não se trata assim, nossa, você tem um problema há 20 anos que não resolve? Não tem nada a ver com ter problema. As pessoas ainda procuram a terapia através da dor, através do problema. Mas, de vez em quando, bate umas pessoas super interessantes no consultório, do tipo assim, eu não tenho um grave problema, mas eu quero refletir sobre o que eu estou fazendo, como eu penso, como eu vou sentindo as coisas. Então, a gente pode fazer... Não quer dizer também que tem que fazer terapia o resto da vida, não. Tá, gente? Também não é isso. Mas eu sinto essa necessidade de ter alguém para conversar. Então, lá no consultório, é uma escuta que ela é neutra, porque é separado o que foi a minha experiência, o que pode ser a experiência do paciente. A história, às vezes, o cenário é o mesmo, mas cada um de nós é uma pessoa e pode viver aquilo de uma forma diferente. Gente, lindo ela falar isso. E você que faz terapia ou que vai em algum profissional e às vezes não está evoluindo, faz uma pergunta para a pessoa que está te acompanhando. Fala, quem cuida de você? Porque faz toda a diferença. Eu estou falando que eu estou nesse caminho há 8 anos e eu já tive pessoas que me acompanhando que não se cuidam e é totalmente diferente a abordagem, o feedback. E aí, às vezes, a gente ouve algumas pessoas, igual agora com o café, porque eu tenho muito contato com as mulheres falam assim... Deus que me livre de terapia, fui na psicóloga e falou isso e deu tudo errado, não sei o quê. Gente, calma, foi essa pessoa, procura uma outra. Não rotule a especialidade, entendeu? Porque é uma necessidade de todos nós. O ser humano gosta de ser ouvido. E hoje está tão difícil você conversar com as pessoas, porque as pessoas conversam com você fazendo perguntas, né? Você começa a responder, ela já te corta e faz... E não tem ninguém para te ouvir. Ouvir na essência, prestando atenção. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas tá tudo bem, mas o olho tá cheio de lágrima. Verdade. E aí o profissional, ele vai conseguir fazer essa leitura, né? Que faz toda a diferença, né, Tatiele? E eu pensei até num outro aspecto. Tem isso das conversas... as pessoas elas não ouvem, em média, nem por 1 minuto. Né? A pessoa está te contando um negócio, às vezes você pode até ouvir por mais de 1 minuto, mas você já está pensando no que você vai falar depois, ou pensando na própria história que você quer contar depois. Então, não tem uma escuta, realmente. E as pessoas se desacostumam
a conversar escutando, né? Mas também tem aquilo que pode dar um desconforto ou um medo do que é o que eu falo quando alguém está escutando. Porque a pessoa também tem que se ouvir. E às vezes nessas conversas todas que a gente tem, esses bate-papos rápidos, a gente não se ouve. E às vezes a pessoa vai se encontrar com essa lacuna do silêncio do outro, né? E ter que encontrar uma voz ali para dizer algo, que não seja esse trivial. Ei, tudo bem? Não, beleza, não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, né? Esse mito que a gente tem no dia a dia. Então, o que é que vem quando alguém realmente te escuta? O que está aí dentro? O que você sente, né? O que você sente? O que você de verdade pensa? Que lindo, gente. Tudo é lindo. Queria 2 horas. Eu queria 2 horas de conversa aqui, porque eu tô apaixonada, gente. É muito incrível. E você percebe, assim, hoje, as mulheres, porque eu falo muito isso, porque meu público é muito feminino, e eu falo, porque a mulher, ela tem que dar conta de tudo, e às vezes ela não cuida dela, sabe? E a gente vê as mulheres tão doentes, tão abandonadas, sabem? E naquele vácuo de carência fora do normal, você percebe que as mulheres estão buscando ou ainda assim, há muita resistência ainda das mulheres em buscarem, em ter esse tempo para elas? É uma questão de medo, é uma questão financeira? Queria que você fizesse uma avaliação. Acho que a gente pode pensar até na questão do papel. Porque se a mulher sempre foi a que cuidou, né, quando ela tem que cuidar de si, ela pode ficar perdida. E às vezes não tem um parceiro, uma pessoa ao lado, que seja amigo, amiga, quem estiver do lado da pessoa, não tem alguém que fala assim, ei, vamos olhar para você? Porque ela sempre está olhando para alguém, né? Então, acho que tem esse primeiro papel, que é cuidar do outro, que ainda está muito ligado ao feminino. E às vezes ela não tem alguém que diga, ei, tem que olhar para você, né? E se diz é o que faz, né? Não sabe nem para onde ir. E às vezes o psicólogo pode ser um excelente primeiro caminho. Quando a gente recebe, por exemplo, uma pessoa com uma depressão muito profunda, a gente vê que a pessoa ela não tem quase nada do que ela faz para si. Ela pode trabalhar, ela pode fazer 1000 coisas, né? Mas quando vai olhar para ela, o que você gosta de fazer? Não sabe o que gosta de fazer, não se conecta mais com o que dá prazer para ela, né? Para cada pessoa é uma coisa diferente, mas você vai vendo que ela se distanciou há muito tempo do que tinha sentido para ela e colocou na vida dela tudo que tem sentido para todo mundo, para o outro, para os filhos, para o marido, para a empresa, para o trabalho que tem, para o que for. Mas para ela mesmo, não, nunca tem tempo, né? Ou não vai investir um dinheiro em si, né? Vai pagar o curso de inglês do filho, mas não vai pagar um curso de uma coisa que ela quer para ela, sabe? O outro está sempre em primeiro lugar. Isso nos deprime, porque nos afasta da gente mesmo, né? Aí, gente, vamos olhar para nós hoje, mulheres? Vamos parar, entendeu? E fazer essa autoanálise. Eu acho que a segunda-feira é o dia que eu mais amo, né? Porque eu acho que toda segunda-feira a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Então, na verdade, o domingo à noite, para mim, já começa a ser maravilhoso, que eu já começo a pensar nas coisas e tal. E aí chega segunda-feira, eu falo, nossa, mais uma semana, que top, eu amo. Eu vejo as pessoas falando assim, não gosto de segunda-feira. Eu gosto porque é a oportunidade que a gente tem de fazer diferente. E por isso que eu quis fazer o programa na segunda-feira, para sempre vir com essas coisas assim, para trazer. Porque hoje em dia a gente vê a internet com tanta coisa banal. E a gente que às vezes tem conteúdo, às vezes o Instagram não entrega tanto, né? Quando a gente não segue aquelas métricas deles, né? Enfim. Mas a gente também não precisa desistir, porque tem alguns momentos que a gente quer desistir, a gente quer parar. Mas a gente que tem um pouquinho disso, a gente tem que transbordar. Porque mesmo que seja 1, 2, 3 pessoas que vão ver, se a gente conseguir chegar até o coração dessa pessoa, eu acho que já vale, sabe? E quando eu pensei no programa, eu pensei nisso. Sempre trazer pessoas para... Às vezes, uma palavra que você fala foi. Então, valeu, tá aqui. Vestir igual você lá, teve que parar a sua agenda para estar dedicando o seu tempo aqui. E a gente vai conseguir estar chegando até o coração dessas pessoas que a gente imagina que as pessoas estão precisando de cuidado, né? Eu olho, eu vejo... Eu queria até que você fosse um dia no café. Eu vou fazer em Cachoeira, ver se você consegue ir para você transbordar um pouquinho. Porque eu percebo que as pessoas estão tão... Assim, deixa eu dar um testemunho. Então fala, a mudança é 1 a 1. Eu acho que a mudança é 1 a 1 mesmo. É uma frase que a gente ouve.
E eu sempre tive, isso não tem nada a ver com a psicologia, tá? Eu sempre tive muito claro isso, e eu acho que isso vem através da minha mãe. A minha mãe é muito cuidadora. Eu, inclusive, quero casar, levar ela ou não sair de casa. Eu não sei o que eu vou fazer, sabe, Liz? Porque como é que vive sem mãe? Então, minha mãe cuida muito. Oh, que triste ficar sem mãe. Então, eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe não cuida só da gente. A minha mãe é uma pessoa que transborda amor onde ela passa. Então, não tem a ver com a psicologia, tem a ver com o que eu vivi dentro de casa. Mas, com isso, com essa característica da minha mãe, a gente tem um costume que ele é muito simples, mas é que a gente, às vezes, não tem noção do impacto que isso causa na vida das pessoas. Então, às vezes, a gente está no supermercado, está fazendo compra, sempre tem uns bombonzinhos ali no caixa, não é? A gente sempre compra e dá para o cara que embalou, ou dá para a menina que fez a caixa do supermercado. Se a gente está no shopping, compra e dá para a menina que está limpando. A gente sempre está entregando alguma coisa para alguém. Isso faz parte da minha família, da minha casa. Mas um dia, estava eu no supermercado e entreguei para a menina do caixa. Eu acho que era Dia dos Namorados. Eu falei assim, feliz Dia dos Namorados. Eu entreguei. Passou mais de ano. Um dia, eu sempre faço isso, tá? E aí um dia ela fala para mim assim, você mudou minha vida com aquele bombom que um dia você me deu. E é claro que eu não já me lembrava toda dela. arrepiada. E ela estava pensando em se matar. Tá? Aqui, ó, também. Então, por isso que eu falo, quando você dá amor, você não sabe o impacto que tem para uma pessoa que está sedenta disso. Ai, nós vamos chorar. E o amor, ele vem dessas formas que podem ser muito simples, que significa só você olhar para o outro, né? E eu me lembro perfeitamente quando ela veio falar comigo, né? Tipo assim, aquele bombom salvou a minha vida, era um sonho de valsa. Era uma coisa muito simples, mas, ou seja, alguém me olha, não é? Então, eu acho que se trata muito disso, assim, de você entregar. E o que você entrega de amor, você não sabe como pode impactar outras pessoas. E aí eu tenho 1000 histórias, tá, gente? Não é só essa, não. Mas 1000 histórias de depois pessoas que falam, olha, uma coisa que você falou fez isso na minha vida, né? Que é o que você está dizendo. Às vezes a gente ouve um programa desse, é uma palavra que abre uma janela, traz um novo sentido para a gente. Então, isso pode acontecer não só na clínica, mas no nosso testemunho de vida, por onde a gente passa. Né? Claro que a clínica é um lugar, é um setting, né? Preparado para você tratar as suas coisas, mas amor, que é amor, está em todo lugar. Né? E a gente pode ir entregando isso por onde passa. Né? E faz toda a diferença. Né? Que lindo. E eu já recebi também, tenho testemunhos também de amores que eu recebi que fizeram diferença. Né? Que lindo, gente. Nosso tempo está acabando. Eu acho um absurdo, criminoso. Eu também. Ter um programa de 30 minutos. Eu quero mais tempo hoje nessa entrevista. Eu vou trazê-la de novo, gente, porque eu estou aqui sem palavras. Quero te agradecer suas considerações finais para a gente poder encerrar. Olha, aqui a gente está com uma caneca que está escrito assim, ó, Café com a Liz. E atrás está, não esqueça, você é o seu sucesso. Eu acho que as considerações finais são as suas próprias palavras, sabe? Quando a gente olha para a gente pode chegar onde a gente quiser, né? E sucesso para cada um pode ser uma coisa, né? Não tem a ver com empreendimento necessariamente. O sucesso é aquilo que a gente deseja alcançar. E isso está dentro da gente, não está no outro. Então, é buscar dentro da gente, cada um através das suas crenças de fé, inclusive, mas dentro da gente a força e o motivo para chegar onde a gente quer, né? Lindo. Gratidão, gratidão, eu só gratidão. posso agradecer também. Ficou lindo esse programa, gente. Muita emoção. Olha, que essas palavras aqui da doutora Tatiele sobre amor, sobre ouvir, sobre cuidado, sobre o autocuidado, realmente cheguem até vocês aí e faça a diferença, gente. Vamos nos cuidar, vamos nos amar, porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Que tipo de pessoa você quer ser, tá bom? Uma ótima semana para todo mundo.